Boa noite. Para quem já está entrando, Jéssica Melo Fotos, boa noite. Andresa Mariano, tudo bem? Isso aí, gente, vamos entrando. Começando nossa segunda aula do Digital Básico Express. Hoje vamos falar sobre mecanismos. Valeu, Andresa, valeu pelo prestígio. E aí, Rafa, tá presente também. Sejam todos bem-vindos, gente. Wagner, bem-vindo de novo. Lara, bem-vinda mais uma vez. Deixa eu ver quem mais tá por aí. Bruna Lucas 338, bem-vinda. Manda oi pra mim. Oi, Rafa. RZ entrou na live. JC Fotografia, Robson, sejam bem-vindos. André Tunes aí também. Eu tô vendo que a gente já tá criando um público cativo aqui das lives, né? Que estão presentes aí em todas as lives que a gente faz. Isso é muito bom, hein, gente? Isso aí, aproveitem esse conteúdo que a gente separou para vocês, que a gente preparou essa semana e também para a próxima. Legal ver vocês aqui sempre. Muito bem. Rubem Abrão, boa noite. Isso aí, galera, ó, já estamos com 12, muito bem, hein? Esperar aqueles minutinhos básicos, né? Aqueles minutinhos de sempre pra gente esperar a galera entrar. Não esqueça de compartilhar com os amigos, hein? Na aula passada eu falei sobre câmera objetiva, hoje eu vou falar sobre os mecanismos da câmera. Então, se você tem dúvida, se você conhece alguém que tem dúvida sobre os mecanismos da câmera, sobre o fotômetro, então, meu, corre, manda, tem um aviãozinho aí embaixo, compartilha com essa pessoa para ela não ficar mais com dúvida no equipamento, hein? E se a pessoa fotografa só com o celular também não tem problema, porque hoje em dia muitos dos celulares também trabalham com esses mecanismos e você também pode ajustar, assim como na própria câmera. Legal? Poliana, boa noite. Regiane, boa noite para você. Estava presente na aula também ontem. Sam.ad Santos, boa noite para você. Isso aí, gente, bora bombar no coração. Dá o like, deixa o seu like, manda para os seus amigos. Rasa Underline Foto, seja bem-vinda novamente. Boa noite. Muito bem, gente. Ó, agora tô vendo os corações. Quando o Rodrigo pede suba os corações, aí eu vi que o efeito começa a funcionar. Muito bem. Valeu, Rodrigo. Muito bem, gente. Câmeras em mãos, celular aí em mãos, prontos para conhecerem um pouquinho melhor sobre os nossos mecanismos. A gente vai entrar na parte legal hoje do curso, que é entender como funciona o modo manual da nossa câmera e também, no caso de alguns celulares, que permitem o ajuste dos mecanismos. Aí você vai entender o que é o ISO, o que é o diafragma, o que é o obturador. Tá? Boa noite, Carol. Sandra, boa noite. Sandra também, sempre presente nas lives. Muito bom ver a Sandra aqui também. Marcelo Fotografia, boa noite. Bora, gente. Bora compartilhar. Bora sentar o dedo no coração, como diz o Rafa. Sobe esse coração aí, galera. Vamos lá. Já 7h35 no meu relógio. Já eu começo. Preparei aqui. Estou com a minha câmera de novo. Vou abordar a parte técnica agora desse equipamento. Vou passar uma breve revisão do que nós falamos na aula de ontem. Então você que não estava na live ontem, vai ter a oportunidade de rever brevemente o conteúdo que foi passado. E para quem também esteve presente, mas ficou na dúvida, a gente retoma o conteúdo da aula passada, tá legal? E aí eu entro para falar sobre os mecanismos. Marisa, boa noite. Isso aí, gente. Mandem coração aí, muito bem. Cliquem aí no coração. Eu sei que quem não tem, quem está no notebook, no computador, acho que não tem o botãozinho de coração, mas quem está no celular ele fica aí embaixo, hein? Aí no lado direito da tela de vocês tem o coraçãozinho, manda esse coraçãozinho aí. E quem está no computador, manda um emoji, manda um comentário, tá? Antes da gente entrar com o conteúdo da aula de hoje, eu quero saber de vocês. Ficou alguma dúvida sobre algum dos conceitos que eu passei na aula anterior? Eu falei então sobre os tipos de câmera, falei sobre as objetivas. Você ficou com alguma dúvida? Se ficou, manda aí nos comentários ou manda na caixinha de pergunta como você achar melhor, tá? Então, e aí, José Vitor? Boa noite, meu, seja bem-vindo.
Timiniak Douglas, não sei se eu pronunciei certo, mas boa noite. Valeu aí mais uma vez presente na live. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre tipo de câmera, se tiver alguma dúvida sobre objetiva, manda aí nos comentários e aí eu já começo a fazer a nossa revisão. Ou melhor, vamos ver quem tá ligado aí, quem anotou direitinho, quem prestou atenção na aula de ontem. Eu quero saber de vocês, comentem aí os tipos de câmera que eu comentei na aula de ontem. Vamos ver se vocês lembram, pode comentar. Comenta qual os tipos de câmera que eu mostrei para vocês e que eu comentei. Algumas, né, eu tenho aqui, algumas eu apresentei. Eu quero que vocês coloquem aí qual o nome dessas câmeras. Não a marca, tá? Mas o tipo dessa câmera. Então, só para refrescar a memória de vocês, tem esse tipo de câmera. Tem esse outro tipo de câmera. Deixa eu ver se eu tô com a outra. A outra também está aqui, deixa eu pegar. Tem esse outro tipo de câmera. E aí? Qual o nome desses tipos de câmera? E se vocês lembrarem de alguma que eu não mostrei aqui também, podem comentar. Comentem aí, gente. Quero ver se vocês estão com a memória boa, se vocês anotaram direitinho, se vocês são bons alunos. Vamos lá. Ó, já comentaram certo aí, hein? Muito bem, DSLR. Timiniak Douglas, aí, muito bem. DSLR, essa câmera aqui, então, que eu mostrei, a minha é o modelo 6D, mas existem muitos outros modelos de muitas outras marcas também. Rafa, TechPix é bom. E em que segmento, né, que a TechPix entraria? Porque eu coloco a TechPix como um capítulo à parte da história da fotografia no Brasil. Ela é uma câmera que não se encaixa nos padrões. Muito bem, Super Zoom. Eu só vou fazer uma correção no nome, Wagner, é mirrorless, tá? Mas é isso, entendi o que você quis dizer. Mirror de espelho, less seria então sem espelho, tá? Compacta, muito bem, essa aqui é a câmera compacta. A DSLR que eu já mostrei anteriormente, eu não tenho uma mirrorless para mostrar para vocês, mas o Wagner já jogou a resposta ali. E aí a gente começa falando então exatamente dessas diferenças básicas entre a nossa câmera DSLR e a câmera mirrorless. Qual é a principal característica da câmera DSLR? Tá aqui, gente, aqui dentro, ó. Ó, é o espelho. Inclusive, dependendo do ângulo que eu colocar, vocês estão vendo a parede, ó, a minha mão aqui, ó. Ó. Vocês conseguem ver aí? Olha a mágica acontecendo, né, gente? Não é mágica, é a física acontecendo aqui, tá? O que está acontecendo é que o que vocês estão vendo aqui dentro é o que está sendo refletido aqui no visor. Olha que legal isso, hein? Então vocês estão vendo aqui, ó, a minha mão passando aqui por trás da câmera. Não, a câmera não é vazada, tá? A câmera não é vazada. O que acontece é que existe a reflexão da luz. Nós temos então a luz que atravessa o que seria a nossa objetiva, entra no corpo da câmera, o espelho joga essa luz para cima e inverte. Então nesse momento a imagem não está mais de ponta cabeça. E eu comentei com vocês que aqui em cima nós temos um outro conjunto de espelhos chamado de pentaprisma. O que o pentaprisma faz? Ele vai fazer a reflexão total da luz para que a imagem seja vista no nosso visor óptico. A imagem vai ser projetada no nosso visor óptico. Então o que vocês estão vendo aqui é quase que o caminho contrário. É a imagem saindo do visor e refletindo aqui no espelho. Legal, né? Então deu para ver aí bem o efeito do espelho. Tranquilo sobre essa parte, sobre o espelho e a função dele, gente? Comentem aí que eu quero ver se todo mundo entendeu a questão do espelho na câmera DSLR. E em contrapartida, a mirrorless, chamada de sem espelho, ela não tem esse recurso. Ela não possui esse acessório, essa característica que é a principal da nossa DSLR. Legal? Então assim, qual que é a diferença na hora de você fotografar com uma mirrorless e com uma DSLR? A principal diferença é o barulho, né? A mirrorless, por não ter o espelho, ela não vai ter aquele movimento de batida e descida do espelho que provoca aquele ruído, que provoca aquele barulho, ruído no sentido de barulho, tá? Não do ruído do ISO, que eu vou falar sobre isso ainda hoje, tá? Então, não tem o espelho, é uma câmera que ela pode ser mais leve e ela pode ser um pouquinho menor em relação às DSLRs, tá legal? Deixa eu ver aqui. Gente, o áudio tá bom?
O áudio tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Comentem aí, sempre esqueço de fazer essa pergunta no início. Aí eu vou falando, de repente o áudio não tá legal. E aí pode ser que eu esteja falando sozinho. Mas digam aí pra mim, o áudio tá bom? Tá tudo certo? Vou esperar vocês comentarem para seguir aqui. Nessa Marques está dizendo que tá bem, Sandra está dizendo que tá legal. Show, beleza, gente. Qualquer coisa é só me dar um toque. Ontem minha internet caiu, né? Tô com medo de que caia de novo. Se cair, não saia da live, hein? Se de repente a gente cair a internet, você vê que travou o vídeo, fica aí, que eu volto em questão de 30 segundos, beleza? Então, a principal característica da DSLR, que é o espelho, é o que não tem na câmera mirrorless. E aí, como eu falei para vocês ontem, se não tem o espelho, o que acontece? Como é que a gente vê então o visor de uma mirrorless? É porque é um visor eletrônico. A luz atravessa a nossa objetiva, chega no sensor e aí a imagem é projetada para uma mini tela que tem em cima aqui das câmeras mirrorless, que aí seria um visor eletrônico, tá legal? Câmera mirrorless não tem o visor óptico, tá? Câmera mirrorless tem o visor eletrônico. Então essa foi a principal diferença entre esses dois sistemas de câmera. Uma tem um espelho, que é a sua principal característica, e a outra não tem um espelho, e a sua principal característica também, que é o que dá aí ao nome a esse tipo de câmera. Cleiton, beleza, meu amigo? Boa noite, meu, seja bem-vindo. E aí, Dani, tudo certo? Então vamos lá. Tipos de câmera, tudo certo, eu falei, vocês comentaram também, tem a Super Zoom, tem a compacta. O importante é a gente sempre prestar atenção se a câmera tem um modo manual. Tendo um modo manual, seja uma compacta, uma Super Zoom, seja o seu celular, você consegue trabalhar no modo manual que vá, onde você vai controlar os mecanismos da sua câmera. E aí, Snar, boa noite, meu, beleza? A Fuji S3300 é o quê? Haas, se eu não estiver enganado, porque eu já tive uma Fuji S4000, então é talvez uma versão atualizada, ela é uma Super Zoom, tá? Não sei se... Depois, o outro assunto que eu falei na aula de ontem, ó. Quem lembra? É uma objetiva. E objetiva por quê, gente? Por que o correto é chamar isso de objetiva? Vamos lá, e aí, gente, comentem aí que eu quero ver, hein? Por que isso é chamado de objetiva? Travando um pouco, Rafa? Será que zoou a internet? Aqui, por enquanto... E aí, gente, você deu uma travada? Voltou ao normal? Ó, Cleiton, aí eu gostei, hein, meu? Vamos fazer uma live sobre fotografia e arte, ó. Vamos anotar essa sugestão. Muito boa, meu. Interessante, interessante. E aí, gente, cadê comentários? Quero saber dos comentários, galera. Ninguém tá comentando? E aí, Amanda, tudo bem? Boa noite. Boa, voltou, né, gente? A internet aqui à noite, não sei o que tá acontecendo, mas vamos lá, acho que deu pra seguir. Gente, vamos lá. Objetiva, certo? Uma objetiva, ela tem um conjunto de lentes. Então aqui dentro nós temos um conjunto de lentes, beleza? Essas lentes, elas têm a funcionalidade do quê? De projetar, de focalizar os raios de luz e projetar a imagem no nosso sensor, tá? É no nosso sensor ali que vai gravar a imagem, que vai captar essa luz, transformar isso depois numa fotografia. Ou no nosso filme fotográfico, tá? Depende do sistema de câmera que você usa. Então, a função principal da objetiva é focalizar os raios de luz. E aí nós temos algumas características aqui no nosso equipamento. Uma delas é a distância focal. A distância focal está relacionada com o ângulo de visão. Então eu posso trabalhar com uma objetiva que proporciona um ângulo de visão mais amplo até uma objetiva que proporciona um ângulo de visão mais fechado. A minha escolha em relação a qual objetivo utilizar, ela se dá de acordo com o que eu quero fotografar e como eu quero representar esse assunto. Eu tenho sempre que pensar na estética da imagem e no quanto eu quero dessa cena. Se eu quero uma quantidade mais ampla de elementos no meu quadro ou se eu quero
fechar em algum determinado assunto. Então, distância focal é uma das características da nossa objetiva. Outra característica muito importante está aqui, ó. Estão vendo? Abrindo e fechando, ó. Abriu, fechou, que é o diafragma. Diafragma, assunto da aula de hoje. Eu vou entrar mais a fundo nessa parte daqui a pouco, tá legal? E aí, nós temos duas categorias de objetiva, as fixas e as objetivas zoom. Objetiva fixa tem uma única distância focal. Então, eu me aproximo ou eu me afasto conforme o assunto, conforme a cena que eu quero fotografar. Já uma objetiva zoom, ela tem várias distâncias focais. Então eu posso ficar parado e controlar a distância focal pelo corpo da objetiva. Girando o corpo da objetiva, eu vou tendo uma cena mais aberta, uma cena mais fechada. Cena mais aberta, menor a distância focal. Cena mais fechada, distâncias focais mais longas, tá? Sobre as características da objetiva, eu acho que não falei tudo não. Faltou falar também sobre os tipos de objetiva, que nós temos as objetivas grande angulares, normais, ou melhor, normal, e as objetivas tele. Objetiva normal, ela é a famosa 50 mm. Para essas câmeras que a gente utiliza, a objetiva normal é a 50 mm. E por que ela é chamada de normal mesmo? Porque ela proporciona o ângulo de visão aproximado à visão monocular do ser humano. Então nós temos aproximadamente o mesmo ângulo de visão quando a gente fotografa com uma 50 mm. Aproximado, hein? Lembrem sempre disso. Abaixo de 50, então 35, 24, 18 mm, 15 mm, 10 mm, nós temos as chamadas grande angulares. E objetiva grande angular é uma objetiva que proporciona um ângulo de visão, ó, amplo, tá? Um ângulo de visão mais amplo. Rafa, qual que era a mesma objetiva que você usa para fotografar um casamento? É a 20 mm, né? E a 20 mm distorce pra caramba onde, gente? Nas bordas. E por que a 20 mm distorce? É uma característica da construção das grande angulares. Grande angular tem como característica essa distorção nas bordas, beleza? Não quero distorcer, o que eu faço? Ou você troca de objetiva, ou você procura não colocar ninguém nas bordas do quadro e nem chegar perto, hein? Se chegar perto com a 20 mm, você vai distorcer a pessoa até não querer mais, principalmente nas bordas. Então, abaixo de 50 mm nós temos as grande angulares. E acima de 50 mm, o que nós temos? As teleobjetivas. Teleobjetiva proporciona um ângulo de visão mais fechado. Quando que eu utilizo teleobjetiva? Você pode fotografar com tele para assuntos que estão mais distantes, que você não consegue chegar perto, para fotografar retrato sem distorção, para fotografar produto e evitar essa distorção também. Então a teleobjetiva é muito utilizada em estúdio, ela é muito utilizada para retrato, para produto, para fotografia de esportes, que é quando você não tem como chegar próximo, para fotografia de natureza, tá? Nessa, vai devagar, muita informação. Muita, né, Nesse? E olha que é só o resumo da aula passada, hein? Muita informação vai ser hoje, daqui a pouco você vai ver a quantidade de informação que eu vou passar, mas eu prometo que aí eu vou ficar um pouco mais calmo, vou falar mais devagar, porque aí essa parte do modo manual tem muita informação, tá? Para fotografar a lua usa tele? Isso, Sandra, você usa a lua para você conseguir isolar bem a lua e você conseguir deixar ela bem grande no seu enquadramento, tá? Então você fotografando daqui, você teria uma super teleobjetiva, uma 500 mm, uma 600 mm, ou até a 400 também dá para fazer. Aí você deixaria a lua bem cheia no seu enquadramento, tá? Mas seria com uma tele mesmo. Legal, gente? Então, sobre objetivas, alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda nos comentários. Isso aí, Rafa. Um bom recado aí do Rafa, nós temos o curso completo, né, do digital básico, e aí sim, a informação é dada por completo, você tem 2 horas em cada aula, tá? São 5 aulas de 2 horas cada, então sim, a informação ela vai com mais calma, vai pausado. Aqui é o Express, né? Então a gente separa o conteúdo principal de cada uma das aulas e disponibiliza para vocês de uma maneira mais rápida.
mas no curso digital básico tudo é mais aprofundado, tá? Achei que fosse um copo de cerveja. Gostaria muito, Rafa, que fosse um copo de cerveja, mas é água, é só água. Dá para fazer com a Super Zoom? Raz, dá para fazer com a Super Zoom, até por conta, né, desse nome dela, ela tem esse alcance muito amplo de zoom, você consegue fechar só na lua. O problema é que a qualidade de imagem ela perde um pouco, né? Porque lembra que eu falei na aula de ontem, o sensor da Super Zoom é menor e o sensor está ligado diretamente à qualidade de imagem, então a gente perde um pouco com a Super Zoom. Mas dá para fazer sim. Lua 300mm. Poliana, consegue, só que a lua vai ficar bem menor no seu enquadramento. Você não vai conseguir fechar mesmo, deixar a lua inteira no seu enquadramento. Dá para fazer, tá? Sem problema. O que você poderia fazer depois é o quê? Cortar. Você pega um software de tratamento, seja o Lightroom, o Photoshop, e corta. É o que o pessoal hoje chama de crop. É nada mais do que um corte. Você corta, diminui aí a sua imagem para fechar mais na lua. Olha aqui, olha quem tá aí, a Isa. E a Isa, cadê a garrafinha? Hoje eu tô com um copo, mas nas aulas online a garrafinha de vidro sempre, em todas as aulas presente. Não, Rafa, não pode beber a IPA na aula, né, meu? Tem que ser na água mesmo. Como é o ângulo das teleobjetivas? Carol, depende muito da teleobjetiva, porque aqui que a gente chama de tele, a partir de 70, tá? A partir de 70 começam aí as chamadas meia teles, que são teles. E vai até 1000mm, né? Vai até uma quantidade, eu acho que hoje em dia, que ainda é fabricada, se eu não estiver enganado, é a 600mm. 1000mm já existiu, mas acredito que não é mais fabricada. E aí depende do que? Quanto maior a distância focal, menor vai ser o ângulo de visão. Ou seja, uma 1000mm tem o ângulo de visão mais fechado do que uma 300mm, por exemplo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso aí, Sandra, recomendando a Sandra, aluna do Digital Básico, a Isa que está aqui também, aluna do Digital Básico online, então a Sandra recomenda o curso. Valeu, Sandra, muito bom. Então, gente, sobre as objetivas, eu acho que foi isso. Falei aí, dei um breve resumo do que foi falado na aula passada. Agora, vamos lá. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Mas antes de eu ir para o conteúdo da aula de hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu esqueci e o Rafa falou mesmo, você esqueceu na aula, que foi passar a senha, gente. A senha para vocês preencherem o formulário que vocês vão receber no grupo do WhatsApp para receber o material didático da aula, o material para vocês acompanharem aí depois as aulas do Digital Básico Express. Aí você vai me perguntar, mas que grupo do WhatsApp é esse? Então, se você não está fazendo parte do grupo do WhatsApp ainda, você vai depois, quando acabar essa live, você vai ver os stories da Full, lá vai ter um link, um arrasta para cima, que vai direcionar você para o grupo do WhatsApp. E lá você vai receber um formulário. Preenchendo esse formulário, o que você vai fazer depois? O que vai acontecer depois? Você vai receber um material, tá? E a senha, vamos lá, todo mundo preparado? Todo mundo caderno e caneta na mão para anotar a senha. Vamos lá, vou dar uns segundinhos para vocês aí pegarem o material para anotar a senha secreta para vocês preencherem o formulário que o Rafa vai disponibilizar para vocês ainda essa semana, beleza? Depois vocês vão receber o formulário para preencher direitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta enquanto isso. Enquanto vocês vão pegar a caneta e o papel para anotar a senha. 85 é uma boa para retrato e produto? Turim Júnior Valdir. Sim, seria uma objetiva interessante para retrato e produto. Ela já não vai possuir uma distorção, ela não é uma grande angular, é uma tele. É uma objetiva que as pessoas estão comprando muito hoje, né? Porque já tem a 85 1.8, tem a 85 1.2. São objetivas ótimas e que tem várias faixas de preço. Mas sim, é uma objetiva interessante para fotografar produto e retrato. Eu, particularmente falando, gosto muito da 100mm, tá? Mas vocês, uma 85 é uma boa também, tá? Que eu gosto mesmo, a objetiva que eu coloco na minha câmera e só vou com ela no estúdio é a 100mm, que é a 100 macro da Full que eu uso e cuido muito bem dela, hein, Rodrigo? Uso como se fosse minha.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Letícia, e aí Letícia, tudo bem? Legal ver você aqui, meu. Fala, Tiagão. E aí, meu, tudo certo? Quanto tempo, hein? Então vamos lá, gente. A senha do formulário da aula 1, tá? Vai ter a senha da aula 1, a senha da aula 2 e a senha da aula 3. A senha da aula 1, que foi ontem, é a principal característica da câmera DSLR. Qual que é a principal característica da câmera DSLR? Espelho. Espelho, tá? Essa é a senha da aula 1, espelho, que é a principal característica da câmera DSLR. Iago, estou com saudades também. Saudade, hein, Rafa? Faz tempo que a gente não se vê, né, pessoalmente, faz um tempo já. Deixa eu ver quem mais está aqui. Paulinha, tudo bem? E aí, Val? Boa noite, sejam bem-vindas. Todo mundo anotou a senha? Meu, essa senha secreta, hein? Vocês vão colocar essa senha lá no formulário para no final, né, Rafa? Lá no final tem um campo para preencher com a senha. Não é a senha do seu e-mail, é a senha que eu passei aqui para você agora, tá? Senha espelho, muito bem? Opa, gente, espera aí que estão me ligando, recusei a chamada. Quem é que liga agora, né? Só pode ser telemarketing. Espera aí, gente. Silenciei. Foi. Muito bem. Boa, Raça, colocou aí, sem espelho. Não esqueçam, gente, sem espelho. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar sobre os mecanismos da câmera. As câmeras Super Zoom, as DSLR, as mirrorless, algumas compactas, alguns celulares permitem o controle total dos mecanismos. Tá? Algumas câmeras sim. As DSLRs todas, as mirrorless todas, legal? No nosso disco seletor, no nosso botão seletor, aqui vocês encontram os modos de exposição. O que vocês vão encontrar geralmente aí? Algumas letras, cada letra aí tem o seu significado, eu vou abordar isso ao longo dessa aula. Mas aí nós temos o M de manual. O modo manual é, sem dúvida alguma, o melhor modo para você trabalhar na sua câmera, tá? Fala, Gran. Boa noite, meu, tudo bom? Por que o modo manual é a melhor opção para você trabalhar com a sua câmera, gente? Porque é com ele que você tem total controle sobre a ferramenta. É com ele que você diz para a câmera, eu é que mando. Sou eu que vou configurar como eu bem entender. Só que para isso, você, quando colocar a câmera no modo manual, tem que saber o que fazer com esses mecanismos, tá? Basicamente, são 3 mecanismos que você vai aí ajustar na câmera no modo manual. ISO, diafragma e o obturador. Começando pelo ISO. Vamos lá, gente. ISO. Quem aí fotografou já com filme? Quem já usou os filmes das câmeras analógicas? Comenta aí, quero ver aí vocês comentando quem aí é do tempo do filme. Quem lembra de ir comprar o filme na banca de jornal, na papelaria, vendia em qualquer lugar, né? Digam aí pra mim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. E aí, Pati, tudo bom? Granbeck, presença ilustre. É uma honra ter o Gran aqui na live. Muito bem. Deixa eu ver se tem uma pergunta na caixinha aqui. Beleza, gente. Ó, muito bom. E aí, Lau? Boa noite, não tinha te visto aí. Muito bem. Filme cromo. A cromo é legal, hein? Cromo é o filme. Se você não sabe o que é cromo, semana que vem eu vou fazer uma live sobre fotografia analógica e vou mostrar cromo para vocês, vou mostrar filme negativo, positivo, preto e branco, colorido, tudo que eu tiver aqui, tá? Ó, uma galera que é do tempo do filme, hein? Muito bem. Isso já revela que não nasceu nos anos 2000, né? Porque todo mundo que nasceu nos anos 2000 não tem a mínima ideia do que seja isso, tá? Nunca viu. Quem nasceu nos anos 2000 nunca viu isso aqui. Então,
o filme fotográfico, quando você ia numa loja comprar, seja uma loja especializada de fotografia, seja numa papelaria, na banca de jornal, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, quando ia comprar um filme, não sei vocês, mas na minha família não tinha nenhum fotógrafo profissional ou um fotógrafo amador que tivesse câmeras manuais, que ajustasse tudo. Não, minha família tinha só as pessoas que compravam câmera, colocava a câmera totalmente automática e fotografava. Então a maioria das pessoas que não tem esse contato com a fotografia chegava na loja e aí o vendedor falava, mas você vai fotografar o quê? Aí a pessoa fala, bom, eu vou para a praia e vou fotografar lá nos dias que eu ficar no litoral. Legal, aí o vendedor fazia o quê? Te dava um filme de ASA 100. ASA 100, legal? ASA 100, como é o caso deste aqui. Aí você vai me perguntar, legal, ASA 100, beleza. Aí você também fala para o vendedor que, mas eu também vou fotografar dentro de casa. O que você me recomenda? Aí o vendedor vai falar, ó, você vai usar este filme aqui de ASA 400, mas pode ligar o flash, hein? Aí você liga o flash e usa esse de ASA 400. Aí você começa a pensar, né? Bom, e ASA 100 para quando fotografar na praia, ASA 400 para quando fotografar no ambiente interno, mas ainda assim utilizando flash. E eu estou falando só de ASA 100 e 400 porque são os filmes, vamos chamar de comuns. Mas os filmes comprados pelos fotógrafos profissionais ou pelos amadores que tinham conhecimento em fotografia, tinha aí filme de ASA 800, ASA 1600 e por aí vai. Tinha até 3200. Eu não lembro de ter visto um filme com ASA maior do que isso, ou ISO maior do que isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. As fotos ficam armazenadas nesse rolinho. A pergunta do Rodrigo, para quem nunca fotografou com filme. Gente, quando você termina, a câmera pode rebobinar o filme de forma automática ou você rebobinar manualmente. Aí o filme vai ficar aqui dentro. Mas se você puxar esse filme para fora, você não vai ver nada. O que aconteceu? Você acabou de queimar literalmente o seu filme. Queimou mesmo, a expressão vem daí, queimou o filme. Então você queima o filme porque atingiu luz e o filme ainda não está revelado. Mas eu vou entrar mais a fundo nisso lá na semana que vem, quando eu falar sobre fotografia analógica, tá? Então voltando para o assunto ASA. ASA era um padrão americano, era o padrão utilizado aí nos Estados Unidos, que é de uma associação americana de padrões. E aí tinha essa numeração. Acontece que na Alemanha também, lógico, existiam os filmes fotográficos, mas eles utilizavam um outro sistema de padrões. Eles usavam o chamado DIN, e aí tinha uma outra numeração e gerava uma confusão enorme, porque você está acostumado com um filme de ASA 100, você vai para a Alemanha e lá não existe ASA 100, lá não existe ASA 200, aí a numeração é completamente diferente. Até que tudo vira uma coisa só, que é o que a gente chama hoje de ISO, que é a Organização Internacional de Padrões. E aí padronizou com a numeração do ASA. Então nós temos filmes de ISO 100, 200, 400 e por aí vai. E na nossa câmera digital você também tem um ajuste de ISO. Na minha opinião, uma das maiores mudanças que do lado positivo que a fotografia digital teve foi o fato de você conseguir mudar o ISO a cada foto. Com o filme, não, a gente tem que usar o filme inteiro do mesmo ISO. Já com a câmera digital, eu posso fazer uma foto com determinado ISO, a próxima foto eu já vou com outro ISO, eu posso alterar o quanto eu quiser. Beleza, falei aí sobre o ISO, expliquei sobre essa mudança de nomes do filme para o digital, a gente chama de ISO, e o que o ISO controla na nossa câmera, gente. Você já sabe o que o ISO controla na nossa câmera? Você já sabe ajustar o ISO da sua câmera? Comenta, gente, eu quero ver comentário, eu quero ver vocês falando sobre o ISO. Antes de eu entrar com a explicação total aqui do mecanismo, eu quero ver o que vocês já leram sobre ISO. Vamos lá, vou dar aí uns segundos para vocês comentarem o que vocês sabem, o que vocês já ouviram falar e o que o ISO controla na nossa câmera. Agora é a hora. Podem ser simples, tá? De uma forma simples, com as suas palavras, o que o ISO controla na câmera, gente. Valendo, hein? Deixa eu ver se já tem alguma resposta aqui. A Val falando que adora comprar filme e não ter a certeza de quantas fotos vai aproveitar. Val, isso com as câmeras automáticas é assim, né? Pode ser que não saia nada, pode ser que saiam todas as fotos e pode ser que saia metade do rolo de filme.
Mas aí tem também as câmeras que você tem todos os ajustes, que aí o controle é maior, né? É maior. Primeiro contato com a fotografia, legal. Então você vai entender um pouco aí sobre os mecanismos aí na aula de hoje, tá? O ISO é o primeiro mecanismo que a gente começa a apresentar para vocês. A luz ambiente, dá para melhorar um pouco aí, não é bem essa resposta. ISO controla a quantidade de luz, também está relacionado com a luz, né, que o nosso sensor vai captar, mas tem uma palavra-chave aí, pronto. Muito bem, Rafa e Val, sensibilidade. E aí, Val, não é da foto, tá? O ISO ele vai controlar a sensibilidade do sensor eletrônico à luz. Legal? Então não é a sensibilidade da foto, mas foi quase. Pelo fato de você ter colocado sensibilidade, já acertou aí. Então, muito bem, Sandra, isso aí. A Sandra lembra do conteúdo que ela aprendeu no digital básico online. Isso aí, Sandra. Então, nas nossas câmeras, nós podemos ajustar o ISO colocando no modo manual. É o Mzinho que está aqui. A minha câmera já está no modo manual. A minha câmera tem um botão aqui em cima. Eu sei que está invertido aí no vídeo para vocês, tá? Mas esse botão aqui, provavelmente está sem foco, mas esse botão é o ISO. Com esse botão e girando este seletor, eu aperto o botão de ISO e giro o seletor, eu ajusto o número de ISO da minha câmera. Eu vou ligar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Pode ser que, dependendo da sua câmera, o ISO esteja em algum outro lugar. É muito comum que você vai encontrar o valor de ISO aqui no visor ou no menu, tá? Isso depende muito de câmera para câmera. E os celulares na parte do modo Pro ou modo manual, cada fabricante tem um nome, vai ter lá a opção de ISO também. E aí, gente, quando eu apertar aqui o meu botão de ISO, vocês vão ver que vai começar, ó. Eu sei que vocês não conseguem ver os valores, está meio desfocado, né? O celular não consegue focalizar aqui, mas eu estou alterando o valor de ISO da minha câmera. A minha câmera vai de ISO 100 até ISO 25.600. Então vamos lá, eu acabei de falar para vocês que os filmes, né, iam até 3.200. Uma câmera digital que nem é tão recente, é uma câmera de 2012, chega em ISO 25.600. As câmeras atuais chegam aí a ISO 100.000 e alguma coisa. As Sonys, né, começaram com isso de ultrapassar os 100.000 de ISO. Eu vi aqui uma resposta, deixa eu ver. Eu sempre usei ISO baixo, independente do ambiente, mas apenas recentemente aprendi a ajustar o ISO de acordo com isso. Ras, usar ISO baixo não é um problema, é ótimo, né? Só que tem lugar, principalmente em ambientes escuros, que talvez com ISO baixo você vai perder um pouco aí em uma questão, mas aí eu já não quero adiantar esse assunto ainda. Vamos falar sobre o malabarismo com os 3 mecanismos que a gente faz depois. Então o ISO, gente, como a Sandra respondeu, a Val respondeu e como o Rafa respondeu, está relacionado com a sensibilidade, tá? E aí, quanto menor o valor de ISO, vamos dizer que menos sensível está o sensor à luz, ou seja, eu preciso de muita luz para conseguir fotografar. Então a gente procura utilizar ISO baixo em ambientes que nós temos muita luz. Lembra lá da historinha da pessoa, do parente nosso que foi comprar um filme na banca de jornal, na papelaria, e falou que ia fotografar na praia, e o vendedor falou, então leva esse filme de ISO 100? Por isso, ISO 100 eu costumo fotografar em ambientes que tenha muita luz, tá? Pensem que ISO baixo, pouca sensibilidade. Eu preciso de muita luz para conseguir registrar a imagem nesse cenário. Já quando eu aumento o meu ISO, o que acontece? Vamos dizer que o sensor ficaria então mais sensível à luz. Ou seja, eu já não preciso mais de tanta luz assim para conseguir registrar a imagem e fazer a minha foto. Então, quando eu tenho ambientes muito escuros, como por exemplo, à noite, no ambiente interno com pouca luz, eu procuro utilizar ISOs mais altos. Então, essa informação é chave, então não esqueçam nunca. ISO baixo para ambientes com muita luz. ISO alto para ambientes com pouca luz. Tá legal? Deu para entender, gente? Nessa, falei mais devagar, deu para vocês entenderem bem a questão do ISO, quando que eu utilizo ISO baixo, quando que eu utilizo
utilizo o ISO alto? Sim. Deixa eu ver aqui. No meu celular o ISO vai até 3200. Os celulares eles estão até que tá bom, viu? Porque tem celulares que vão até 800 só. Os celulares eles já têm esse controle um pouco melhor da luminosidade. E aí quando você mexe no ISO, quando você está com o ISO agora, um ambiente, por exemplo, interno com luz artificial, se você pegar o seu celular e colocar no ISO mais baixo, a foto vai ficar escura. A tela já está toda escura, não tá? Quando você aumentar o ISO do celular, a foto vai ficar mais clara. É a sensibilidade funcionando, tá bom? Deixa eu ver aqui, deu sim. A Carol pediu para repetir. Repito, Carol, sem problema. O ISO, ele funciona da seguinte forma. Ele está relacionado com a sensibilidade. Quanto menor o valor do ISO, mais luz eu preciso no ambiente para fotografar e conseguir fazer a minha foto. Então, se eu colocar ISO 100, eu preciso de uma quantidade muito grande de luz para conseguir fotografar. Por quê? É pouco sensível à luz. E quando eu aumentar o valor de ISO, eu já não preciso mais de tanta luz assim. Eu já consigo fotografar com um ambiente mais escuro. Então, a gente procura utilizar ISO baixo em ambientes bem claros e ISO alto em ambientes escuros, tá legal? Essa é uma regra inicial, mas a gente pode quebrar com essas regras depois. Mas aí é um assunto lá pra frente. Se um dia vocês fizerem o curso Digital Básico, Digital Intermediário, vocês vão entender que dá para usar ISO 100 até em lugar escuro, hein? Mas isso aí é um assunto mais pra frente, tá legal? Deixa eu ver se teve uma pergunta que passou aqui. Tipo show, onde é alternadamente escuro com explosões repentinas de luz. Aí é uma situação que pode ser um pouco complexa, porque você tem um ambiente muito escuro de um lado e muita luz do outro. Aí você geralmente vai fotografar onde? Onde está o palco, né? Então é no palco e está uma concentração de luz. Só que mesmo assim ainda é pouca luz. Não pense que show tem muita luz assim, não. Ambiente fechado, show, balada é ambiente escuro, então o ISO tem que subir um pouco, tá? Agora quanto de ISO aí depende de outros fatores também. Carol, deu para entender sobre o ISO? Gente, deu para entender? Legal aí sobre a explicação do ISO? Conseguiram localizar na câmera ou no celular de vocês onde que altera esse mecanismo? Vou dar uns segundinhos aí para vocês responderem. Se ficou alguma dúvida, só mandar agora que eu respondo. Deixa eu ver se teve mais alguma aqui. A Nessa conseguiu entender, obrigado. Poliana também. Maravilha. Boa. Então, só recapitulando, o ISO na minha câmera tem um botão para isso, e aí eu giro este seletor e aí eu ajusto o valor de ISO conforme o ambiente que eu vou fotografar. O ISO, gente, é o primeiro mecanismo que vocês vão alterar na câmera. Chegou no ambiente, já coloca o ISO de acordo com a iluminação que você tem. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o ISO? Com a prática, você consegue interpretar nesse ambiente que você chegou, qual o ISO que você deve começar. E não é porque você colocou o ISO que vai ficar nele e não vai mudar nunca mais. Não, pode mudar. A fotografia digital está aí para isso, é um recurso ótimo que a gente tem. Só que você já vai ter uma noção de iluminação, de luminosidade no ambiente e já vai conhecer ali qual que é o ISO legal para sua câmera. E aí, você pode até pensar, bom, na dúvida, eu vou jogar lá no ISO mais alto possível. E aí eu vou falar para você, não faça isso, tá? O ideal é que a gente trabalhe sempre com o menor ISO possível. O menor ISO possível. Se você está no ambiente e consegue usar ISO 800, não tem por que usar ISO 6400, ISO 12800, tá? Por quê? Quando a gente aumenta o ISO, a gente aumenta a presença de ruído. E o ruído, ele é uma característica e um defeito da fotografia digital. Na fotografia digital, gente, não existe grão. Não tem grão na fotografia digital. Se você falar, minha foto está muito granulada. Digital não tem grão. Digital tem pixel e aí você tem o ruído, beleza? Ruído é uma coisa, grão é outra. Apesar de que algumas pessoas vão falar, mas parece bem de longe, tá? Porque o grão do filme é lindo. O ruído do digital é, infelizmente, feio, né? Mas é uma característica que a gente tem que lidar, faz parte do mundo digital, e para evitar ruído, a gente trabalha com ISOs um pouco menores do que trabalhar com o maior ISO possível da sua câmera, tá legal?
Já vi que vocês deram ok, todo mundo entendeu sobre o ISO, então eu vou seguir. Vou seguir e falar sobre o nosso segundo mecanismo de hoje, que eu já dei um breve spoiler na aula de ontem, que é este cara aqui. Este cara que está abrindo e fechando é o diafragma. Gente, esse aqui é o diafragma. Vocês já falaram, já responderam certo, e quem não conhecia agora já sabe que o ISO está relacionado com a sensibilidade. Essa é a palavra-chave do ISO, hein? Sensibilidade. E o diafragma? Ele está relacionado com o que, gente? Respondam aí para mim, eu quero ver quem sabe. Eu quero ver se o pessoal que já fez o digital básico lembra, hein? Quero ver se vocês lembram dessa informação chave também. O que o diafragma controla da minha exposição? Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ler aqui as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu sempre usei ISO baixo. Ah, sim. Se você prefere uma subexposição, pode começar assim pelo ISO. É um dos fatores que pode alterar. Mas só toma cuidado para não acabar subexpondo muito, né? Tem sempre que ter esse cuidado. E aí, Pri, tudo bem? A Pri respondeu exposição. O ISO, o diafragma e o obturador controlam a exposição, cada um fazendo aí um papel individual. Deixa eu ver se alguém aqui acertou. Muito bem, Sandra foi a primeira, Robson também acertou. É a quantidade de luz, gente. Velocidade do obturador? Não, Wagner, aí esse é o terceiro mecanismo, que é o próprio obturador, tá? O diafragma, gente, controla a entrada de luz. Isso, Letícia, mas o obturador também controla essa entrada. Então a palavra que a gente quer é quantidade de luz, tá? Ana Paula, muito bem, acertou. Nessa abertura do diafragma, isso. E aí a abertura do diafragma controla a quantidade de luz que vai atravessar as lentes da objetiva e chegar no nosso sensor ou no filme fotográfico. O ISO é ajustado na câmera. O diafragma está presente na objetiva. O diafragma está aqui dentro, só que hoje, no mundo digital, as nossas câmeras controlam o diafragma por um botão no corpo também. Então, essa objetiva que é antiga, que eu estou mostrando para vocês, o diafragma é alterado aqui, ó. Eu giro essa parte e aí eu abro e fecho o diafragma. Opa, deixa eu ver que travou aqui. Pronto, então eu faço esse movimento rodando a objetiva. As nossas câmeras modernas vão controlar o diafragma pelo corpo da câmera. Você escolhe uma abertura e na hora do clique o diafragma fecha para a abertura que você escolheu, tá? Deixa eu ver se teve uma... Muito bem, vocês estão todos... Ó, Tiagão aí, fala Tiagão, boa noite. Maior abertura, mais luz. Muito bem, Robson, você já adiantou aí, muito bem, falou certo. Quanto maior a abertura, maior a passagem de luz, maior a quantidade de luz que chega no nosso sensor. Menor a abertura, ó, vocês estão vendo, ó, diafragma totalmente aberto, agora totalmente fechado. Tem um orifício minúsculo aqui, agora abriu o diafragma inteiro. Então, maior a abertura, maior a quantidade de luz. Menor a abertura, menor a quantidade de luz que chega no nosso sensor. É incrível a semelhança do diafragma, das lâminas do diafragma, com a íris dos nossos olhos, que também abrem e fecham para controlar a quantidade de luz que chega na nossa retina. Então, nossa câmera, com a objetiva, funciona como nossos olhos e o nosso cérebro trabalhando em conjunto. Tem quase aí uma semelhança muito grande de funcionamento, tá? Então eu escolho a abertura do diafragma de acordo com o resultado que eu espero na minha imagem. Se eu tenho um ambiente com muita luz, imagina que você está na praia, um dia muito ensolarado, só que você não está na praia agora, você não vai para a praia amanhã, você vai ficar em casa, você não vai aglomerar, mas quando puder ir à praia, você vai levar sua câmera, você vai fotografar e é um ambiente, a gente sempre pensa em praia, sol, né, um dia bem iluminado. O que a gente tende a fazer? Fechar o diafragma, para que essa quantidade de luz não chegue toda no nosso sensor, que a gente controle essa intensidade.
Já se eu estiver num ambiente muito escuro, a tendência é deixar o diafragma mais aberto, porque aí vai passar uma quantidade de luz ainda maior. Se eu estou no ambiente escuro, eu preciso captar a máxima quantidade de luz possível. E aí eu faria isso através do diafragma, beleza? O diafragma controla a quantidade de luz que chega no nosso sensor. Eu posso trabalhar com aberturas maiores, passando uma grande quantidade de luz, até aberturas menores, passando uma pequena quantidade de luz. Legal? E onde que eu mudo o diafragma, né? Como é que eu faço isso? Gente, os celulares, salvo aí se tiver algum modelo recente que eu não conheça, o diafragma não tem, o celular não muda diafragma, o diafragma é fixo. A não ser que tenha algum modelo que já tem essa função, mas os que eu conheço, não, você não muda o diafragma. Se alguém falar, não, mas o meu muda, então diga aí qual que é o modelo do seu celular e eu corrijo a informação. Na minha câmera, para mudar o diafragma, primeiro eu tenho que ter certeza que está no modo manual. Tá no modo manual. O que eu faço? Eu giro este seletor aqui, ó. Vocês estão vendo que está mudando aqui o número? Ó. Aqui é o seletor do diafragma, tá certo? Então aqui eu controlo a abertura do diafragma. Algumas câmeras, tá? Em algumas câmeras, você tem que apertar um botão que vai estar escrito. No caso das Canons, é um botão, tá? Que geralmente vai estar aqui na parte de trás da câmera, um botão escrito AV. Você segura esse botão e gira o seletor. Segura e gira. As câmeras da Nikon têm um botão mais e menos. É um botão que realmente é escrito mais barra menos. Você segura esse botão e gira, tá? Segura o botão, girou o seletor. Boa, Rafa, obrigado. Do S9 em diante existem duas aberturas de diafragma. Valeu, não sabia disso. Então, a gente tem celular que controla o diafragma também. Então, tô vendo que o meu não é tão bom assim, que o meu não controla o diafragma. Vou comprar um celular que controla o diafragma também. O Rafa vai me dar o dele. O Rafa vai dar o celular, quando ele trocar, ele já me dá esse aí. Deixa eu ver aqui. No caso dos celulares, o flash vai fazer essa função? Não. Sam.ad Santos. O flash vai iluminar a cena. Ele vai acender, iluminar não. Aprendendo com o Rodrigo, iluminar é uma coisa diferente. O flash do celular vai acender a cena. Ele vai clarear, né? Ele vai fazer com que o sensor do celular consiga captar a luz desse ambiente e o flash, tá? Mas é uma função bem diferente do diafragma, tá? Isso, Lara, o diafragma é o número F, tá? Muito bem. É representado pelos números F, tá? Número F, que está localizado aqui no painel, conforme eu mudo, vocês estão vendo que está mudando o número F, certo? É isso, gente. Então está mudando o número F, que é o diafragma. Se eu quero uma abertura muito grande de diafragma, significa que eu quero que passe uma quantidade grande de luz. E aí eu uso o número de diafragma correspondente à maior abertura. Se eu quero um diafragma mais fechado, eu vou trabalhar com o número que proporciona, uma abertura menor. E aí o diafragma pode ser um pouco complexo no começo. Se você está com a sua câmera aí, faz o seguinte: coloca no menor número de diafragma. Gira o seletor para o menor número. Na minha aqui, a objetiva que eu estou, o menor número é 2.8. F2.8. Esse é o menor número que eu tenho aqui no diafragma. Isso significa que 2.8 é a maior abertura da minha objetiva. A maior abertura do diafragma da minha objetiva. Agora eu vou para o maior número. 2.8 é o menor. O maior número F que eu tenho aqui é 22. Então, gente, 2.8 é a maior abertura, 22 é a menor abertura. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma objetiva que o menor número dela é 3.5. Essa é a abertura em 3.5. E o maior número é 32. Olha o que acontece quando eu vou para 32. 32.
3.5, número pequeno, abertura grande. F32, número grande, número alto, abertura pequena. Tá vendo? Então é o oposto, a gente tem que pensar aqui. Menor o número, maior a abertura. Maior o número, menor a abertura. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Qual câmera eu uso? Cláudia Rocha. Essa é uma Canon 6D, da primeira versão ainda não é uma Mark II. E aí, Cidetone, boa noite. Poliana F4, então F4 é o menor número da sua objetiva, que significa que é a maior abertura, tá? Isso aí, Robson, 3.5 igual a essa, 3.5 maior abertura e 22, então seria a sua menor abertura. Haas, isso aí, a menor abertura 3.4 significa, não é a menor abertura, tá? É o menor número. A 3.4 é a maior abertura do diafragma, enquanto o 8 é o mais fechado, tá? 8 seria isso aqui, mais fechado, beleza? Então, gente, diafragma controla a quantidade de luz. Eu determino o diafragma de acordo com o ambiente que eu estou. Muita luz, aí é diafragma fechado. Pouca luz, diafragma mais aberto. Por enquanto, essa é a explicação básica, mas a gente pode mudar isso aí depois, hein? Qual a menor abertura existente? Quando você diz menor, se diz mais fechada mesmo, Robson? Que às vezes no início pode confundir. Que eu conheça, e aí o Rodrigo está aqui, ele pode me corrigir se existe alguma mais fechada, mas eu já vi objetivas de grande formato, para câmeras de grande formato, que chegava em f128. Essa foi a objetiva com diafragma mais fechado que eu já conheci, mas pode ser que tenham mais fechadas do que isso, tá? O Rodrigo, que conhece câmera de grande formato há muito mais tempo que eu, vai me dizer se tem alguma mais fechada do que essa. Aqui eu sei, 128, isso certeza, tá? Então, respondida a pergunta, né? Isso, boa. Então a mais fechada que eu já vi, f128, que aí tá relacionada à proporção do tamanho do seu negativo. Então assim, não é que 128 significa que vai ser muito menor do que isso. Em relação à proporção do filme, a abertura é minúscula mesmo, tá? Valeu, Rodrigo. Isso aí, então, gente, 128, a menor abertura aí que a gente já viu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Então, gente, sobre o diafragma, tranquilo, ISO relacionado à sensibilidade, diafragma controla a quantidade de luz que chega no nosso sensor, beleza? Tranquilo? Vou ver mais tarde. Regiane, aproveita, hein? Só vai ficar até meia-noite, né, Rafa? A live vai ficar gravada só até a meia-noite. Então, quem tem que sair agora vai assistir, mas só até a meia-noite. Quem quiser rever esse conteúdo, só até a meia-noite, beleza? Não percam, hein? Não vacila. Assiste a live inteira depois, hein? Vamos lá. Beleza. Tranquilo então, né, gente? Sobre o diafragma. Então, esse foi o segundo mecanismo. Agora chegou a hora, o Rafa, sempre o Rafa com aquele lembrete, porque se não for o Rafa eu não vou lembrar. Chegou a hora do print, a hora famosa do print. Vamos lá, vai todo mundo fazer o print e vocês vão fazer o quê? Fez o print, compartilhou no story, posta no seu story aí no Instagram e marca full frame _ escola. Agora é a hora do print, hein? Vamos lá, gente, todo mundo fazendo print. Ó, que estranho, o olho ali sendo refletido de ponta cabeça, que louco. Fechou, gente? Todo mundo fez o print. E, ó, quero 30 prints, hein? Quero 30 prints. Quero 30 stories marcando, 30 perfis marcando a full, hein? Vamos lá, todo mundo fazendo o print. Muito bem. Valeu, Rafa. Valeu por lembrar do print. Pô, Gran, Iago com e-mail. Aí você tá brincando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão eu já sigo para a próxima aqui. Onde seria usada uma objetiva com diafragma 128? Sim, as câmeras de grande formato com diafragma 128, aí você pode usar
para paisagem, quando você... Lembrando, em si, esse vai para você, para quem ainda não entendeu, vai entender amanhã que eu vou falar. Quando você quer muita profundidade de campo, então você usa F128, que é extremamente fechado, que vai te dar muita profundidade de campo, tá? Seria um exemplo de quando você usaria uma objetiva e um diafragma tão fechado para fotografia de paisagem. Tiago é sacanagem, né? Tiago, Yuri, Igor, esses são os nomes que as pessoas costumam confundir com o meu. Não esqueça, gente, Iago com Y. Dedo no coração. Isso, Lara, dedo no coração. Muito bem. Deixa eu ver aqui, o que mais vocês falaram que sumiu aqui pra mim. Fotografia 3x4, já vi várias aulas, mas são as mais explicativas e fácil compreensão. Pô, que legal que você está entendendo, meu. A gente gosta muito de preparar esse conteúdo para vocês e gosta ainda mais quando vocês saem daqui dizendo que realmente aprendeu, que curtiu a aula. Então isso é muito legal pra gente, é muito bom saber que vocês estão aproveitando bem aí tudo que a gente passa, toda essa parte técnica, todo o nosso conhecimento de fotografia que a gente gosta de compartilhar com vocês. O importante é isso, né? Compartilhar o conhecimento. Legal mesmo que vocês estão aproveitando. Se Detone perguntando, um lugar também muito claro? Também sim, mas aí isso você poderia controlar com o obturador também, enfim, mas sim, poderia ser também. Ambiente extremamente muita luz, aí o F128, porque aí lembra, né, maior o número, mais fechado o diafragma, então 128 é um diafragma bem fechado, tá? Beleza, gente, vamos seguir então para o nosso terceiro e último mecanismo que a gente controla na câmera no modo manual. Qual é o mecanismo? É o obturador. O obturador é um mecanismo, um terceiro mecanismo que nós controlamos na câmera no modo manual, seja na DSLR, seja na Super Zoom, algumas compactas e os celulares também têm a opção de obturador. Agora a pergunta para vocês aí. O que o obturador controla? Vocês já sabem que o ISO, sensibilidade, o diafragma é a quantidade de luz. E o obturador, o nosso terceiro mecanismo, o que ele vai controlar aí? Vamos lá, quero ver vocês respondendo. Comentem o que o obturador controla, gente. A Lara respondeu, aumenta a velocidade. Também diminui. Dá para melhorar essa resposta, Lara? Vamos lá, obturador, gente. O que o obturador controla? Faz parte dos mecanismos da exposição. Muito bem, fotografia 3x4 controla o tempo de exposição à luz. Exatamente, o tempo que o nosso sensor vai ficar recebendo luz. É o tempo de exposição, que as pessoas também chamam de velocidade, tá? Wagner, não confunda. Você inverteu, hein? Velocidade do diafragma não. Diafragma é esse aqui. O diafragma ele abre e fecha para controlar a quantidade. O obturador abre e fecha para controlar o que? O tempo que a luz vai atingir o nosso sensor ou filme. Tá legal, gente? Então o obturador, como é que ele funciona? Ele é um sistema, a gente pode chamar um sistema de cortinas, que quando eu pressiono o botão disparador, uma cortina do obturador abre e a outra fecha, encerrando o tempo de exposição. Eu controlo esse tempo de exposição no modo manual através deste botão aqui. A minha câmera tem um seletor, tá? Eu tenho este seletor aqui que eu controlo a velocidade do obturador. Algumas câmeras vão ter esse, principalmente Nikon, vão ter o ajuste do obturador aqui num dial, num seletor na parte traseira. Então veja aí na sua câmera qual é o seletor responsável por alterar o obturador. Pode ser que esteja aqui na frente, sempre próximo do botão disparador da câmera, ou pode ser que ele esteja na parte traseira, tá bom? Na minha câmera Canon eu controlo aqui, beleza? Vocês que têm Canon, provavelmente é aqui que você vai controlar o obturador. E através desse comando eu vou dizer para a câmera por quanto tempo essa cortina vai abrir e fechar, controlando esse tempo de exposição, que podem ser vários segundos, e fechou, até uma fração de segundo.
Então eu tenho velocidades altas e velocidades lentas de obturador. Se eu pegar minha câmera aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na velocidade mais alta de obturador. 1/4000, tá? É uma fração de segundo. É uma velocidade muito rápida, onde a cortina do obturador vai abrir e fechar numa fração muito rápida de segundo. Eu quero ver vocês, na câmera de vocês, qual que é a velocidade mais alta de obturador da câmera que vocês têm. Comenta aí pra mim. A minha 1/4000. E aí ela faz esse disparo que é extremamente rápido. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Vou colocar bem perto aqui do microfone. Tá? 1/4000. E como saiu a foto? Olha que beleza. Saiu nada. Tudo preto. Tá? Completamente subexposto. E aí eu vou perguntar para vocês depois o porquê, mas eu quero saber na câmera de vocês, gente. Procurem aí no obturador. Poliana também, a sua câmera tem a mesma velocidade de obturador que a minha, a velocidade máxima, né? 1/4000. Então, 4000 Usain Bolt, é exatamente, só para fotografar o Bolt mesmo, no 1/4000. Gente, saiu tudo preto aqui, por quê? O obturador abriu e fechou tão rápido que não deu tempo, com a minha configuração de ISO, com a minha configuração de diafragma, não deu tempo de captar luz nenhuma. O obturador abriu e fechou tão rápido que não chegou luz no sensor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a velocidade do obturador para conseguir então fotografar. Muito bem, tá vendo que vocês estão achando também o obturador da câmera de vocês. Celular 1/6000, Carol falando que 1/4000 também, a Priscila 1/4000. Legal, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu diminuí bastante a velocidade do obturador. Vou fazer uma foto agora. De 1/4000 eu fui para 1/400. Vamos ver. Vou fazer uma foto aqui, hein? Agora foi. Gente, essa é a foto com 1/4000, tá? Agora, ó. Opa, não mudou? Agora a foto com 1/400. Saiu. Agora, com esse tempo de exposição, o que eu fiz? Eu eu aumentei o tempo de exposição. Eu deixei a cortina do obturador aberta por mais tempo, que foi o suficiente para captar essa luz do ambiente. Legal? Então, com isso, eu consegui registrar a minha imagem. Tá boa? Não, não tá. Tem que mexer em outras coisas ainda. Mas agora, pelo menos, a luz está chegando no meu sensor. Tô vendo que vocês comentaram aí, tem, ó, a câmera 1/8000, então, ou seja, uma velocidade ainda mais rápida, né? E depois 1/8000, é isso aí, gente. 1/8000 tem uma velocidade ainda mais rápida, o dobro, né, do que a da minha câmera. Tudo bem, gente, sobre o obturador? Tranquilo? Entenderam? Sobre esse terceiro mecanismo da câmera, ele controla o tempo de exposição. Por quanto tempo essa luz vai ficar atingindo o nosso sensor. E aí eu falei para vocês que pode ser o quê? Uma fração de segundo, que é o que eu estava fazendo agora, até segundos. Você consegue deixar a sua câmera expondo por vários segundos. O que eu quero que vocês façam? Gira o seletor do obturador todo para o lado oposto. Tem câmera que vai ser para a esquerda, tem câmera que vai ser para a direita. Gira tudo aí, gira tudo. Gira tudo para a esquerda ou para a direita, dependendo da câmera. Eu quero que vocês me digam aí qual foi o número que está aparecendo aí na câmera de vocês. Diga aí. Na minha aqui apareceu um número. Vamos ver se na de vocês também é próximo ao meu. Deixa eu ver aqui qual a velocidade para congelar um assunto andando. Valdir, depende muito da velocidade do assunto, tá? Eu posso dizer para você que de repente vai congelar com 1/125, que vai congelar com 1/60, ou que vai congelar com 1/250. Depende muito, tá? Da velocidade, depende da sua distância, tem várias coisas aí a levar em consideração. Melhor forma, testando, tá? Tem que testar, parta aí de um princípio de 1/60 e vai mudando de acordo for necessário. O pessoal tá falando, né? 30, 15, 30, muito bem. Só que, gente, vocês estão vendo aí que depois desse número tem aspas, não tem?
tem um sinalzinho de aspas aí, certo? 30 aspas, 15 aspas. Esse sinalzinho de aspas significa que a câmera agora vai operar em segundos de exposição. Então, se você pressionar agora a sua câmera e deixar ela em 30, o que vai acontecer? Vai abrir e vai ficar 30 segundos o sensor recebendo luz. 30 segundos depois, fechou, tá? É isso. Então, 30 segundos depois, você tem o quê? Muita luz passando e chegando no seu sensor. Deixa eu ver que o Rafa mandou uma mensagem aqui para mim. Ah, boa, Rafa. Valeu. Gente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar para vocês a senha da aula de hoje, hein? A senha da aula de hoje. Então vamos lá, antes de eu passar assim, deixa eu só ver se vocês perguntaram mais alguma coisa. Muito bem, 30 segundos, Bub 30 segundos de exposição. Pode isso, prof? Pode. Gente, vamos lá, 30 segundos, meu, mas eu não vou tremer? Vai, com certeza. Tenho certeza, eu vou tremer, todo mundo vai tremer. Para isso, a sua câmera vai estar num tripé, vai estar estabilizada, e aí você vai disparar em 30 segundos para quando você quer captar uma estética que a gente vai falar melhor na aula de amanhã, tá? Que aí é quando a gente chama de longa exposição, beleza? A longa exposição é um assunto para a aula de amanhã, mas sim, pode fotografar com 30 segundos, não com a câmera na mão, ou se você quiser o efeito tremido geral, aí tudo bem. Mas se você quiser que fique estático e só o assunto em movimento, 30 segundos pode ser feito também, tá? Vamos lá? Então, a senha da aula de ontem foi espelho. Essa é a senha da aula 1. A senha da aula de hoje, vamos ver, hein, para todo mundo acertar senha fácil, hein? A senha da aula de hoje é um mecanismo que é responsável por alterar a sensibilidade. Comenta aí, vamos ver se todo mundo sabe qual é a senha. Eu não vou falar a senha, vocês vão dizer para mim qual é a senha da aula de hoje. A dica é, a senha da aula de hoje é aquele mecanismo responsável pela sensibilidade. Comenta aí, vamos ver se vocês vão acertar qual é a senha. Mandem aí que eu digo se está certo ou se está errado. Pronto, já acertou. Isso aí, galera, muito bem, muito bem. Valdir, você voltou para o tempo do filme Asa, mas aí não está errado, tá? Mas para o nosso mundo digital é ISO. Galera, vocês estão acertando, muito bem. Senha de hoje, ISO. Essa é a senha de hoje. Se colocar no formulário Asa, tá errado, hein? Asa é para o filme. Para o digital, nós falamos ISO. Beleza, gente? Então é isso. A senha da aula de hoje é ISO. Deixa eu ver aqui a mensagem que o Rafa mandou para mim. Muito bem. Aí. Valeu, Rafa. Valeu pelo lembrete. Opa, quase que eu derrubei a mesa. Muito bem, gente. Isso aí. Todo mundo pegou bem aí certinho. Prestaram atenção, anotaram. O mecanismo responsável pela sensibilidade é o ISO. Essa é a senha da aula de hoje. Então, se você chegou agora, a senha da aula de ontem é espelho. A senha da aula de hoje é ISO. E aí, gente, Rafa, me corrige se eu estiver errado. Cada aula vai ter o formulário. Então você vai preencher o formulário da aula 1 e vai colocar a senha espelho. Vai colocar no formulário da aula 2, você vai colocar ISO, tá? Isso aí, Rafa. Asa não, hein? Vamos colocar ISO no formulário. Muito bem. Agora chegou o momento de explicar. Beleza, você sabe o que o ISO faz, você sabe o que o diafragma faz, você sabe o que o obturador faz. Já expliquei aqui para vocês, todo mundo já sabe o que muda, todo mundo já sabe o botão, todo mundo já encontrou. Aí você vai me perguntar, beleza, Iago, mas e o que eu faço com tudo isso de mecanismo? Como é que eu acerto? Eu tenho que decorar? Não, gente, você não vai decorar nada, porque aqui dentro da câmera tem um aparelho, tá? Aqui dentro da câmera nós temos um aparelho que é o nosso melhor amigo. É o chamado fotômetro. O que é um fotômetro? Fotômetro é um medidor de luz.
Então, gente, quando eu pego a minha câmera e aponto para alguma cena, o meu fotômetro vai aparecer embaixo, aqui no visor, bem embaixo no visor óptico, ou para quem só tem câmera, que não tem visor óptico, que só tem o LCD, essa reguinha aqui, ó, essa sequência de números, não sei se vocês conseguem ver bem aí, essa sequência de números que vai do 0 para a esquerda, -1, -2, para a direita, +1, +2, tá? Esse é o indicador do fotômetro. Isso aí, Lara, o fotômetro é o nosso medidor de luz. Então eu não saio girando tudo. Ah, então o modo manual saio girando tudo e vai sair. Pode ser que saia errado. Você tem que controlar consultando sempre o seu fotômetro. Colocou a câmera no olho, você vai fazer o quê? Você vai ajustar os mecanismos de acordo com a informação que o fotômetro te dá. Eu vou colocar uma configuração aqui, básica, tá? Eu vou colocar uma configuração que qualquer câmera tem, que aí você pode fazer o teste aí. Eu vou colocar ISO 1600 na minha câmera. Coloquei ISO 1600. Vou colocar diafragma 5.6. Abertura de diafragma 5.6. E o obturador eu vou colocar 1/30. Então, repetindo, ISO 1600. Diafragma 5.6 e obturador 1/30. Ó, não é 30 segundos, hein? Não é lá o 30 aspas, é 1/30. Vou colocar a câmera no olho. Eu estou vendo o meu fotômetro e se eu falar para vocês onde está o meu fotômetro, vocês não vão acreditar. Ele está cravado no meio. Então eu vou usar uma outra configuração aqui. Olha, cravado. Eu vou colocar 1/60. Vamos lá. 1/60. Coloquei 1/60, apontei a câmera, o meu fotômetro está indicando para a esquerda. Eu não sei se o vídeo está invertido para vocês, gente, mas eu estou fazendo realmente para a minha esquerda, não estou errando o lado, tá? O fotômetro está marcando para a minha esquerda. Isso significa que o fotômetro está dizendo para mim, olha, nesse ambiente que você está, com essa quantidade de luz, com essa configuração que você colocou na câmera, sua foto vai sair escura. O quanto escura? 1 ponto escura, ou seja, 1 ponto de subexposição. O fotômetro está me dizendo, gente, o fotômetro está dizendo, olha, a foto vai sair escura de acordo com o que eu acho ideal, hein? Aí eu vou ignorar o fotômetro e vou fazer assim mesmo, tá? Pronto, -1, fiz a foto. Ficou escura, tá? O fotômetro está dizendo isso para mim, gente, agora eu vou corrigir, tá? Eu vou corrigir, eu vou colocar a câmera no olho e vou colocar o indicador do fotômetro cravado no centro. Eu vou colocar aqui, tá cravado no centro, fiz a foto. Aí, ficou melhor, já não tá mais escura. Não sei se vocês vão conseguir perceber essa diferença, deixa eu voltar aqui. -1, 0, -1, 0. Pela tela vocês não vão ter essa noção. Eu vendo aqui, eu sei que a zerada está melhor. O que é zerado? É você ajustar os mecanismos da câmera e posicionar a reguinha do fotômetro no meio. Colocou no meio, fotografou, a foto vai sair. Mas Iago, vai sair a foto linda? Vai sair do jeito que eu sempre quis? Pode ser que não. Fotômetro zerado, a foto sai. Ah, mas se eu quiser mais claro? Se eu quiser mais escuro? E aí isso se chama superexposição e subexposição. Tá? Esse é um assunto futuro. A As Fotos já disse que faz foto subexposta. O que ela faz? Fotos mais escuras. Ela gosta de fotos mais escuras. E para isso, vocês devem sempre consultar o fotômetro. Se você quer foto mais escura, subexposta, seu fotômetro vai para a esquerda. Se você quer foto mais clara, superexposta, o fotômetro tem que ficar na direita. No 0, centro é o ideal de acordo com a câmera. A sua foto vai sair com o fotômetro no 0. Ufa! Deu para entender sobre o fotômetro, gente? Deu para entender que ele é um medidor de luz e você tem que se basear de acordo com a informação que ele te dá. Tranquilo sobre isso? Quero ver vocês comentando aí. Deu para entender bem sobre o fotômetro, a função principal dele, que é medir a luz e como ele entrega isso para a gente através dessa reguinha do fotômetro, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Aí.
E quando não dispara, Poliana, quando não dispara pode ser um problema de foco, tá? Pode ser que a sua câmera não esteja fazendo foco, tá? E aí a câmera com foco automático só vai disparar quando você conseguir realizar o foco. Enquanto não fizer o foco, a câmera não deixa disparar desde que você esteja no foco automático, tá? Então, você nunca vai ter um problema da câmera não disparar porque você fotometrou errado, é o foco, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem desafio aqui rolando, Rafa? Deixa eu ver esse desafio aí, que eu perdi esse desafio. Tem que rolar 30 posts de stories marcando a escola. Muito bem, vocês estão doidos por sorteio, né? Vocês estão loucos para que a gente sorteie alguma coisa aqui. Tá lançado o desafio do Rafa. Se tiver 30 prints, vai rolar sorteio amanhã. Sorteio legal, hein? Vai rolar um sorteio bom amanhã. Então, gente, 30 prints marcando a escola. Não é que você precisa fazer 30 prints não, hein? A gente precisa ter 30 prints gerais marcando a escola, beleza? Então, gente, bora fazer o print. Isso aí, Robson, bora fazer esse print. Quem que fazer o print é agora, a hora é agora. Vamos lá, gente, todo mundo fazendo print. Fizeram? É isso? Muito bem, gente. Todo mundo tá na live print. Isso aí, show. Isso aí, Rafa. Vai rolar sorteio se tiver os 30 prints. Galera, deu para entender? Falei sobre os mecanismos, falei sobre o fotômetro. Ficou alguma dúvida? Agora é a hora. Se ficou alguma dúvida, manda aí. Manda pergunta, pode ser na caixinha de pergunta, pode ser no comentário, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar. Isso aí, Val, fez o print. Aí, RZ fez o print também. Boa. Fez o print, Ale? Fez o print? Você que perguntou do sorteio, tem que fazer o print, hein? Boa, Robson. Isso aí. Galera, tranquilo então? Sei que foi muita informação, sei que é muita coisa. Não esqueçam, no curso Digital Básico Online que acontece, sempre vai um pouco mais devagar, o assunto é abordado de uma maneira mais profunda, mas o que eu passei aqui para vocês já dá para entender o funcionamento do modo manual, já dá para entender como funcionam os mecanismos, e vocês já conseguem até com o celular de vocês usar também o modo Pro ou o modo manual. Deixa eu ver a mensagem do Rafa aqui. Opa. Ah não, não foi do Rafa não. É isso, galera. Deixa eu ver aqui. Carol, encantada com a aula. Obrigado, Carol. Que bom que você gostou, que bom que conseguiu aproveitar bem o conteúdo. Valeu, gente. A gente sempre gosta quando vocês falam pra gente que o conteúdo foi legal, que deu para aproveitar. Muito bom. Palminhas para o professor Iá. Isso aí, gente. Palminha. Manda um emoji de palminha. Manda um emoji de palminha aí pra... Não pra mim, mas pra todo mundo. Pra todo mundo da FU. Mandem aí um emoji de palminha pra galera da FU inteira, hein? Isso aí, gente. Quero ver um monte de emoji de palminha pra galera da FU, meu. Todo mundo aí tá de parabéns. Essa nossa sequência de lives aí tem sido muito legal. Tenho visto aí que tá todo mundo aproveitando. Isso é ótimo. Que vocês aproveitem mesmo. Fiquem sempre de olho. Vai rolar muita coisa. Amanhã o dia cheio, hein? Amanhã o dia cheio. Amanhã vai ter 3 lives. A gente vai ter aula de manhã, de tarde e de noite. Então se você não pode à noite, vai ter a tarde de manhã, não pode de manhã, vai ter à tarde, vai ter de noite. E o que vai rolar amanhã? Quem aí estava na live de ontem, onde eu bati um papo com a Gi, falando sobre fotografia de celular, lembra que eu falei de um cara chamado André de Oliveira, que é nosso professor aqui também da FU. É um cara, gente boa demais, uma fonte de referências para tudo, não só para fotografia, para música, para tudo que você quiser conversar com ele, ele fala. O André vai falar sobre o Robert Frank, um grande fotógrafo, foi um importante fotógrafo que tivemos no século XX. Ele fez um trabalho que provavelmente foi um dos mais importantes da fotografia moderna, na fotografia nos anos 50, que foi o trabalho chamado The Americans, ou Os Americanos. Foi um trabalho que revolucionou aí a publicação de fotolivros.
tá? O André, que tem um conhecimento enorme de fotografia de rua, que conhece demais o trabalho do Robert Frank, vai falar aí para vocês, vai explicar melhor sobre esse projeto que o Robert Frank realizou, tá? Então não percam, essa live vai acontecer amanhã às 11, tá? Às 11 da manhã o André vai falar aí sobre o Robert Frank. E que mais nós temos amanhã? Deixa eu olhar a agenda aqui que eu não decorei. Ah, sim, pô, como eu podia esquecer, às 15 horas, a Gi, que participou da live ontem, vai falar sobre fotografia de celular, tá? A Gi vai falar sobre fotografia de celular às 15 horas. Deixa eu ver. Fotografia de celular, Wagner, é amanhã. Vai ser amanhã às 15, tá? Não perca, vai ser amanhã a live de fotografia de celular com a Gi Vieira. Lara, vai ser às 11 a primeira live, às 15 vai ser a segunda live sobre fotografia de celular e às 19h30 estarei aqui de novo na nossa terceira aula do Digital Básico Express. Eu vou falar sobre o que amanhã? Vou falar sobre a estética da imagem e aí lembra, profundidade de campo, movimento, é amanhã que eu vou explicar para vocês. E sobre um outro recurso que as câmeras digitais têm, que muitas pessoas esquecem que ele existe e ele é fundamental para o resultado da sua foto, que é o White Balance, o equilíbrio de brancos, tá? Esse vai ser o assunto da aula de amanhã. Então não percam, aula com o André às 11, aula com a Gi às 15, aula comigo às 19h30, beleza? Nessa vai ficar disponível essa aula até meia-noite, hein? Até meia-noite. Então se perdeu alguma coisa, se quiser rever alguma coisa, até meia-noite você consegue assistir. Vai ficar no feed da FUL. Beleza, gente? Acho que falei tudo, né? Rafa, Rodrigo, esqueci de algum recado? Faltou falar alguma coisa? Mas acho que não, né? Regiane, até essa live aqui até meia-noite, tá? A agenda a gente posta sempre no Insta, fica de olho aqui nos stories. A gente sempre posta a agenda do dia seguinte à noite, tá? Aí, Rafa, valeu. As lives de amanhã vão ficar gravadas. Só a aula do Digital Básico Express que ela fica gravada somente até a meia-noite, hein? As outras vão ficar, beleza? Deixa eu ver. Chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Então é isso. Rafa disse que fechou. E se o Rafa falou que fechou, é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado bem aí o conteúdo passado na aula de hoje. E eu vejo vocês amanhã, mas não percam as lives do André e da Gi, hein? Então, uma boa noite para todo mundo. Nos vemos amanhã, beleza? E quero ver os prints, hein? Quero ver os prints. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Ale. Boa noite, Regiane. Até mais. Valeu, gente.